na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Eu agradeço a oportunidade, o convite do pastor Ziel. É um prazer estarmos aqui para fazer a vontade de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Você veio para adorar o Senhor Jesus? Então, com certeza, Ele vai falar com você. Que Deus abençoe os obreiros, essa igreja que está sempre aqui firme e escutando a voz do Senhor. E mais uma vez, você vai ter paciência aí de escutar o que Deus tem para a sua vida. Segunda carta de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2 e o versículo de número 4. Quem encontrou diz amém. Diz assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amém? Pode se assentar, adorando o Senhor. É preocupante em nossa geração a decadência em que a gente consegue detectar, perceber, enxergar no arraial dos santos, entre nós, povo de Deus. Uma geração de cristãos que vive, muitos, não todos, impedidos por diversas situações, diversas circunstâncias, atrapalhados, enrolados, embaraçados. A gente fala pelo depoimento das próprias pessoas. Nós acreditamos que todos nós temos um chamado da parte de Deus para fazer alguma coisa para Ele. No entanto, percebemos que poucas pessoas entre nós executam o trabalho para o qual o Senhor lhe chamou. Eu estou falando de executar, não é algo isoladamente, não é quando dá certo, quando eu sentir vontade. Estamos falando de uma sequência mais acelerada, do afinco que precisa ter para realizar a obra de Deus, da excelência, da desenvoltura, da preocupação pelo preparo para se fazer aquilo que Deus tem colocado para nós. Uns trabalham na área do ministério, que envolve a administração da palavra. Outros na área do louvor, ou melhor, do cantar, que nem sempre cantar significa louvor, mas geralmente é o que aponta e que nós colocamos como sinônimos. Outros trabalham na portaria, na tesouraria. Alguns têm a vocação de evangelizar, que é um trabalho mais fora das quatro paredes do que aqui. Tem pessoas que têm uma chamada para o ministério, ou melhor, para o aconselhamento, para exortar. Aquele que foi chamado para exortar, diz a Bíblia, que faça isso. Exortar significa estimular, incentivar, encorajar. Na Bíblia é a ideia que nós temos mais próximo da palavra exortação. Não apenas um chamado para
usar o microfone e falar com toda a plateia. Deus não chamou todo mundo para usar o microfone para falar para a igreja. Aliás, é a minoria que tem um chamado específico para isso. Mas cada um pode executar alguma coisa na obra de Deus. E nisso, no conceito teológico, podemos traduzir como uma ideia de alguém que foi chamado para uma batalha, para uma guerra. Alguém que foi alistado, foi chamado, convocado para fazer a obra do Senhor. E você, quando olha para as Sagradas Escrituras, sempre vai observar que a ideia da execução do reino ou do trabalho no reino de Deus sempre tem a ideia da excelência e da abundância. Paulo fala sobre isso. Ser firme e abundante na obra do Senhor. A Bíblia fala também de fervor, de alta temperatura. A Bíblia fala de caminhada com velocidade, chamando lá em Hebreus de carreira. A Bíblia fala da gente não olhar para trás, olhar para frente, olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas na nossa geração nós não percebemos mais os atrativos da vida, que nem sempre significa algo errôneo por si só, por si mesmo. Mas algumas coisas estão tirando a nossa velocidade, o nosso ritmo, a nossa visão, o nosso fervor, o nosso entusiasmo. A palavra entusiasmo vem de Deus dentro, em tu vem de tel. Então nós percebemos que o calor, a força, o ânimo está se esvaindo aos poucos da nossa vida. E cada um de nós, quando somos chamados, somos convocados, somos alertados a respeito da nossa postura que se diminui, nós damos muitas explicações. Algumas delas são válidas, outras não. É claro que o seu pastor não vai dizer para você assim: não é aceitável a sua desculpa, não é aceitável a sua justificativa. Dependendo da intimidade e o tipo de desculpa, dá até para falar, porque tem umas que não dá para a gente engolir. Mas mesmo assim, tem pessoas que são muito corajosas para dar a sua desculpa, para não fazer aquilo para o qual o Senhor chamou. Você é um soldado, amém? E como soldado, o Senhor nos chamou para fazer isso com intensidade. Ninguém que se milita ou alguém que está em serviço não se embaraça com o negócio dessa vida. O negócio dessa vida pode se referir tanto às questões prejudiciais à nossa vida espiritual, como às questões naturais, comuns, mas que tira a nossa postura, que Deus espera, que Deus exige de cada um de nós. E uma delas é a nossa incapacidade, nossa fraqueza, condições financeiras. Damos várias justificativas. E somos falhos muitas vezes, mas isso não serve para nos desculpar, para não executar a obra do Senhor. Olhando para os heróis da fé lá no Antigo Testamento, eles tiveram suas batalhas, sua dificuldade, mas venceram. E vários deles estão inseridos no capítulo 11 aos Hebreus. E lá o escritor vai falando de vários que venceram pela fé. Abraão, Moisés, Sansão e outros que venceram pela fé. Aí no capítulo 12, o assunto continua. O assunto do capítulo 11, ele passa para o capítulo 12 aos Hebreus. E aí o escritor chama atenção ao resumir a
condição, a postura, a disposição de fé de cada um. Aí ele diz assim: portanto nós também, porque ele está dando continuidade a um raciocínio. Nós também, como eles, os heróis do capítulo 11, que o escritor terminou de resumir, nós também, como eles. O que temos que fazer? Deixemos o pecado e, como na versão revista e corrigida, é o embaraço que de perto nos rodeia. Portanto, nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, a nuvem de testemunha ali é os heróis da fé que o escritor acabou de falar. Nós que estamos rodeados por essa nuvem de testemunha, os que morreram lá no Antigo Testamento. Deixemos o pecado e o embaraço como eles deixaram, e corramos a corrida que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, quem está ligado, como diz a gíria, quem está ligado, centrado, voltado, conectado, como diz a linguagem moderna, em Cristo, quando está em execução ou trabalhando, não se enrola, não se embaraça com as coisas dessa vida. Deixamos o pecado, porque é muito fácil a gente dizer: pastor, eu não estou adulterando, não estou matando, não estou roubando, não vivo na mentira, não estou fazendo tantas coisas erradas. Mas e o embaraço, que pode ser algo comum na sua vida cotidiana, na minha vida diária? O soldado que está em serviço não se embaraça com as coisas dessa vida. Mas nós percebemos que o embaraço nos alcança com tanta facilidade. Eu trabalho com escola bíblica dominical também na nossa igreja. E tem muitas pessoas que a gente gostaria tanto que elas participassem dos comentários. Mas toda vez que a gente chega e conversa com a pessoa sempre tem um tipo de desculpa diferente para dizer por que ela não foi à escola dominical. Mas aí a gente percebe que se naquele período fosse um pedido do seu patrão para fazer hora extra, essa pessoa conseguiria se desembaraçar e fazer a hora extra. Se fosse para gastar um pouquinho de gasolina e fazer uma viagem na casa de um parente, de se divertir num parque, se fosse para ir no zoológico, alguma coisa, naquele horário da escola dominical, ou fazer outro tipo de diversão, soltar pipa, brincar com o seu filho de gude, de bolinha de gude, alguma coisa, aquele pai, aquela mãe talvez conseguisse. Mas quando se trata em relação ao reino de Deus, nós temos uma grande dificuldade de nos envolver e de nos conectar. O pastor Osiel está aqui, e eu tenho certeza, como outros pastores, assim como eu já pastorei algumas igrejas, a gente ouve muita justificativa, e como eu disse, algumas são aceitáveis e que são explicativas por si só, mas algumas eu tenho certeza que ele fica apenas orando por você, porque sabe que o que está acontecendo é apenas se embaraçando. E como é que a gente faz então, pastor Ailton, para deixar esses embaraços, para não permitir que essas coisas atrapalhem? Pastor Ailton, eu não consigo vir do trabalho de oração, eu não consigo vir para a escola bíblica dominical, e na sua consciência nesta noite você sabe que se você quisesse ajustar um pouquinho o tempo da lavagem da sua roupa e dos alimentos que você prepara, da sua janta, do almoço, do café, se você quisesse se ajustar um pouco, você sabe, muitos que estão aqui nessa noite, com certeza conseguiria vir aos domingos de manhã, à escola dominical, no culto de doutrina, você daria um jeito e viria.
mas não está conseguindo, porque você está se embaraçando. Nós nos embaraçamos. E aí, para a gente sair desse dilema, desse lamaçal, é preciso encontrar dentro de nós, pela presença daquele que habita em nós, força para tomar uma posição, nos despertar, chegarmos diante de Deus com determinação e dizer para o Senhor: eu quero uma mudança na minha vida, eu quero um avanço na minha vida, eu quero um crescimento na minha vida, uma evolução na minha vida. Eu quero ser uma pessoa diferente, um crente que executa a tua obra com excelência, com garra, e que não venha diabo nenhum atrapalhar a tua obra em mim. Quando alguém está namorando, não tem cansaço que impeça ir na casa da namorada, ou na casa do namorado, ou passear, fazer qualquer coisa. Todo mundo que casou aqui, que namorou um tempo, sabe que a gente não usa nem guarda-chuva para ir para casa da namorada, porque a vaidade não deixa. A gente vai, nem que chega molhado, a troca, chega lá, usa a roupa do sogro ou da sogra, mas o frio de rachar, mas nenhuma jaqueta, às vezes o camarada não coloca, nem a moça coloca, nada disso lhe atrapalha aí na casa da moça ou na casa do rapaz. Mas quando é para vir para a igreja, é um tal que a cabeça começou a doer e está muito frio. O inverno é uma doença terrível. Eu estou com a junta doendo, eu estou com dor de cabeça, estou resfriado, mas para namorar, para trabalhar, ganhar dinheiro, fazer hora extra, chega de dizer para o pastor: ô pastor, eu não estou indo, não venho por causa disso, porque alguns aqui sabem que não é verdade, não procede. Você pode até estar fazendo alguma coisa naquela hora, mas a motivação é outra, e Deus conhece, senão Ele não falaria nessa noite para você. Então nós precisamos nos posicionar e dizer: a partir de hoje eu preciso ser diferente. Não é pela opinião própria, porque quando você falar: Deus, a partir de hoje eu vou melhorar no teu reino, Deus vai dizer: é isso que eu estava esperando de você, meu filho, e eu estou de braços abertos. E nessa caminhada, se você cair, eu vou te levantar. Se você estiver fraco, vou te fortalecer. Se você não souber, eu vou te revelar. Se você não souber, eu vou te ensinar. Se você se sente incapaz, eu vou te capacitar. É só você colocar a mão na massa e o Espírito de Deus vai trabalhar na sua caminhada. Aí o salmista Davi chega diante de Deus, determinado no Salmo 101. Que é isso que Deus está esperando de alguns de nós. Porque uma determinação natural sem a presença de Deus não funciona. Mas quando você faz pela fé, você vence. Aí o Salmo 101, o salmista começa a cantar para Deus. Cantarei a misericórdia e juízo, a ti, Senhor, cantarei. Uma oração cantada. Aí o salmista diz: eu vou me comportar com inteligência num caminho reto. Palavra de determinação, você vai ver. Quando virares a mim, andarei na minha casa com um coração sincero. Não é apenas no templo, mas na própria casa onde habita também. Não vou colocar coisa má diante de meus olhos. Eu vou odiar as ações daqueles que se desviam. Nada me pegará, não vai me contagiar, não vai me contaminar. O verso 4. Com um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau
Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei, na condição de soldado que Davi era. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não vou tolerar, não suportarei. O 6, o salmista diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda no caminho reto, esse será o meu servo. O salmista continua, verso 7: o que usa de engano não ficará dentro da minha residência, e o que profere mentira não estará firme diante de meus olhos. Eu só vou escolher pessoas para trabalhar comigo, que tenham a mesma filosofia, o mesmo pensamento, que temem ao Senhor. Eu só vou andar com pessoas de retidão. Eu vou vigiar para as coisas que eu olho. Eu não vou colocar a minha vida em perigo. O salmista estava determinado em agradar o Senhor. Se nessa vida você não for determinado, ela te vence. Você só supera. É igualmente as pessoas quando estão fazendo regime. Eu vou esperando vontade para fazer regime, não vai fazer. Você tem que reconhecer necessidade, e isso é individual de cada um. Aí você fica falando: esse ano eu não fiz não, mas no próximo ano eu vou fazer regime. Você não é determinado. O determinado é 25 de dezembro, eu vou começar o meu regime. É hoje, não vou esperar janeiro não, eu vou começar hoje. Eu preciso orar mais, e eu estou orando a Deus para eu começar a orar. Está errado, começa a orar hoje. Eu preciso começar, vim para a escola dominical. Comece amanhã. O pastor Ziel está desejoso de ver essa casa cheia de crente com a Bíblia e a revistinha na mão, dizendo: eu quero ser avivado, pastor Ziel. Seja determinado, e você conseguirá levantar pela manhã, pela madrugada. Quem ora de madrugada sabe que é algo que não é fácil. Como é que você faz para orar então? Você tem que ser determinado. Se eu despertar, se Jesus me acordar, o gato gritando me acordar, o cachorro do vizinho me acordar, não, coloca o teu despertador, faça um propósito, e eu vou orar, vou dobrar meu joelho, vou clamar ao Senhor. O soldado não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, porque o sono, o cansaço não servirá como justificativa para Deus para não fazer a sua obra. Porque se Ele te chamou, Ele sabe que você pode fazer. Ele sabe. Você precisa querer. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem vezes que eu coloco o relógio para despertar e eu desligo ele, pastor. E depois de manhã que eu desliguei o relógio e nem consegui perceber que eu desliguei. Que no caso, para não acordar minha esposa, eu coloco ele só no vibracal e ele então não faz muito barulho. Tem vezes que eu desligo ele, passo o dedo na tela lá, e depois de manhã eu digo: olha, eu coloquei o relógio para despertar e demônio nenhum travou ele. O negócio foi eu mesmo, não foi nem um capeta. Mas aí, na maioria das vezes a gente consegue. E eu estava um tempo atrás, um pouco relaxado para a leitura de livros, que eu gosto de comprar livros e ler. E eu digo: eu preciso ter um propósito. Então eu levanto, oro, e depois pego o meu livro e vou ler. E aí o dia já está meio clareando. Tem vezes que eu consigo pegar no sono de volta, tem vezes que eu não consigo, e fico com um pouquinho de preguiça para levantar para trabalhar. Mas o que eu penso? Eu preciso sacrificar um pouco pelo bem da minha própria vida, do meu chamado. Se você tem ministério, se você tem um trabalho na obra de Deus, se você executa, mas você não ora, não jejuma, não lê um pouco a Bíblia, um pouco mais, eu tenho que dizer para você: o seu trabalho você pode
até sentir Deus quando fala, quando prega, quando ensina, mas não está tendo excelência no que você faz, porque só haverá excelência no que fazemos se houver investimento e dedicação. É chegada a hora de marchar e não olhar para trás, igreja de Jesus. Quem canta só será um bom cantor, por mais que tenha o dom, se ele tirar de vez em quando algum momento para ensaiar. Para depois não colocar culpa no CD, no DVD, no capeta, no microfone, esquecer a letra. E aí dizer que o diabo está furioso. Que o diabo está furioso, coisa nenhuma. O problema é que nós não nos dedicamos, ó irmãos. Se errar, se eu errar, não estou nem aí. Eu estou cantando para Jesus. E quem diz que para Jesus nós temos que cantar de qualquer jeito? Não! Se prepare para fazer o melhor para a glória do Senhor. Vamos parar com esse negócio de abrir a Bíblia para pregar na bibliomancia. O que é isso? Adivinhar a vontade de Deus através de abrir a Bíblia aleatoriamente. Isso é macumba evangélica, não. Abre a sua Bíblia, estude de capa a capa. Deixa Deus usar a sua boca, porque tem um povo querendo ser usado, querendo ser abençoado, igreja. Vai cantar, ensaie bastante para cantar. Vai pregar, leia, ore. Não vai lá, ó Deus, ó Senhor, tem misericórdia de mim, não. Deus tem que ter misericórdia da igreja para nos ouvir sem estar preparado para falar. Não é nem de nós, não. O povo é que fica lá, Deus. Você pregador aí, Senhor, vim aqui pregar hoje, ele deveria ter ficado em casa. Tem vezes que a gente está sentado na plateia e dá vontade de fazer esse tipo de oração contrária, não é isso? Então o soldado que foi chamado, ele não se embaraça, a fim de agradar aquele que lhe chamou. Ué, mas esse negócio de perfeccionismo é coisa do homem. Deus, ele não se importa com perfeição. De onde é que se tiraram esse negócio? A perfeição humana não é o primeiro plano nosso. Mas quem diz que Deus faz qualquer jeito, não. Se você começa em ré e termina em dó, porque não tem como fazer diferente, Deus vai entender, te compreender, porque tem gente que não consegue se alinhar a nota, começa na nota, vai terminar na outra, e não tem que mude isso, nem o instrutor. Tem gente que não consegue. Mas aí a pessoa que é assim, é consciente, o que ela faz? Ela também não perde oportunidade, porque ela não quer levar a igreja a murmurar e a reclamar. Então ela canta no banheiro, canta no carro dela, canta enquanto lava a calçada, porque nós vamos fazer a obra para Deus, envolvendo a igreja. Nós não queremos atrapalhar a fiação daquele que está nos acompanhando. Então eu preciso ser prudente naquilo que eu vou fazer. Se Deus te chamou para pregar, pregue. Mas se não tem um dom de cantar, cante sentado, para você não vir aqui atrapalhar quem está embaixo em adoração. Mas irmão, eu estou cantando para Jesus. Jesus não precisa que você pegue o microfone para cantar. Você pode cantar aí embaixo, que vai servir para Jesus do mesmo jeito. Agora, quando é congregacional, é diferente. Porque a adoração na igreja, no congregacional, não envolve, não é a questão apenas do vertical, é no horizontal também. O apóstolo Paulo diz assim: olha, quando vocês ajuntar, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem língua, outro tem interpretação, enfim, faça-se tudo para edificação. E eu digo para você que quando as coisas para Deus é feita de qualquer jeito, ela não edifica ninguém. E Deus fica muito triste, porque se tem uma coisa que Deus fica muito alegre, é olhar para um povo lindo como vocês assim, e perceber que vocês estão sendo edificados. É claro que tem gente que, se fosse o próprio Jesus, fisicamente falando, tem gente que nem assim seria edificado, mas pelo menos uma boa maioria. Então, igreja de Jesus, qual é o nosso a convocação de Deus nessa noite? Cuidado com os embaraços, porque Deus te chamou para uma corrida, para um avanço. Deus te chamou para progredir, para prosperar,
para avançar. Que o nome do Senhor seja glorificado através da sua história. Quem aqui quer ter uma história abençoada e próspera diante do Senhor? Levanta a sua mão. Deus pode fazer isso, mas você precisa começar. Eu quero orar com você nessa noite. Posso orar, pastor? Eu quero orar com você nessa noite. Você pode ficar de pé. Deus quer dar um chacoalhão em nós pela gravata e dizer: acorda, meu filho, a minha filha, eu estou esperando muito mais de você. Com a minha ajuda, meu filho, você, minha filha, você pode. Deus quer levantar mais do que Ele tem levantado neste lugar. Toda vez que o pastor falar, eu quero um regente, quero um líder, quero um cooperador, eu quero um tesoureiro, eu preciso de diácono, diaconisa, eu preciso de pessoa para trabalhar com as crianças, com as irmãs na portaria, vai chover de gente. Você acredita nisso? Amém? Porque Deus vai despertar o coração de pessoas para se oferecer ao trabalho. Pode ouvir isso, pastor Ziel. Vai ter pessoas que vai dizer: pastor, antes eu não queria, mas Deus tocou no meu coração. Pode contar comigo, pastor, eu estou aqui do seu lado. Deus vai fazer isso na vida de pessoas aqui. Na vida de homens e de mulheres. Não duvide, porque para Deus nada é impossível. Estenda as suas mãos e ore comigo. Santo Deus e Pai, que desperta os corações, Deus que renova, Deus que orienta, nos ajuda, ó Senhor, a viver um novo tempo na Tua presença, despertando nossos corações para fazer a Tua obra. O Senhor sabe o quanto o Teu reino é carente, quanto a Tua igreja é carente de pessoas destemidas, corajosas, que se levanta, que se dispõe, que se apresenta dizendo, como disse o profeta: eis-me aqui. Então, ó Deus, nessa noite a Tua palavra veio nessa direção. Tira, ó Senhor, os embaraços. Alguns deles são colocados por nós mesmos, as nossas justificativas, as nossas explicações para fugir da responsabilidade que o Senhor tem dado a cada um de nós, individualmente ou no coletivo. Ajuda-nos a prosseguir no Teu reino, a avançar, adorando ao Senhor, sem olharmos para trás, para não tropeçarmos, deixamos o pecado e também o embaraço, ó Deus, que está ao nosso redor, em nossa volta, para atrapalhar a nossa vida. Enche cada um de nós com a presença e a força do Teu Espírito Santo. Nos capacita para agradar o Senhor cada dia, no nome de Jesus. E você pode aplaudir o Senhor com alegria? Faça isso com alegria. E se essa palavra fez efeito na sua vida, amanhã já vai ter um sinal aqui. Vai ter escola dominical amanhã, pastor? Vai ter? Jesus vai tocar no coração de algumas pessoas e elas vão conseguir levantar, porque Deus tem o poder de fazer isso. Eu agradeço essa oportunidade. Deus abençoe o pastor Ziel. Precisando, estamos aí. Que Deus abençoe toda a igreja de Jesus. E